É com profundo pesar que Praskovia Fyodorovna participa a amigos e parentes a passagem de seu estimado esposo Ivan Ilyich Golovin, membro da Corte Suprema, que deixou esta vida no dia 4 de fevereiro do ano da graça de 1882. O enterro acontecerá na sexta-feira, à 1h da tarde. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Verônica do canal Trago um Livro e o livro que eu trago hoje é A Morte de Ivan Ilyich, de Liev Tolstói, Leão Tolstói ou Leon Tolstói. O nome varia de acordo com a tradução. A gente precisa localizar o autor e a obra. Leon Tolstói nasce em setembro de 1828 na Rússia e falece em novembro de 1910. Ele é o autor do clássico e calhamaço Guerra e Paz. A obra que eu trago hoje para apresentar é da LPM Pocket, uma versão de bolso de 2012. A tradutora Vera Karam ganhou o prêmio Açorianos de Tradução. Bom, como vocês podem ver, é uma obra pequena, é uma obra relativamente fina. Essa daqui possui 101 páginas e o que a gente vai encontrar aqui? A obra data de 1886, ou seja, a história possui uma centralidade no personagem Ivan Ilyich. E não há ambientes diversificados, nem personagens complexos, porque o foco é, de fato, o que traz o título da obra. Então não há spoiler nenhum em dizer para vocês que Ivan Ilyich morreu. Também é importante ressaltar que a obra pertence a uma era relacionada a uma certa hegemonia do viver burguês, numa certa moral ou cultura burguesa. E a gente está falando de uma Rússia czarista e que esse processo, embora incipiente, já se fazia sentir, já se insinuava. Tecnicamente, de maneira bastante resumida, a obra A Morte de Ivan Ilyich é uma novela. A novela ela se organiza como um conto, só que um pouquinho maior. Isso significa o quê? Isso significa que ela se organiza ao redor de um único conflito, ou pequenos conflitos, e possui um número reduzido de personagens e tramas, se comparados, por exemplo, ao romance, já que o romance é bem maior e, além de ser bem maior, ele tem muito mais conflito entre os núcleos de personagens. Bom, gente, a obra começa com os colegas de trabalho de Ivan Ilyich no intervalo de um julgamento, portanto, num tribunal, no prédio do tribunal, que descobre, por meio de uma nota de jornal, essa que eu li na abertura do vídeo, a morte do nosso personagem Ivan Ilyich. E após essa notícia de jornal do falecimento de Ivan Ilyich, a gente vai começar a entrar no mundo do personagem. Amigos, trabalho, casamento, família, até chegar à doença e culminar com o que nós todos já sabemos, a morte dele. De uma maneira geral, nós temos aqui uma obra que narra os 45 anos de vida de Ivan Ilyich. Tudo isso em 2 capítulos, sendo o primeiro dedicado ao seu velório. Do 4º ao 12º, narra mais ou menos os 4 meses de sua doença. Bom, Ivan Ilyich era membro do Tribunal de Justiça e filho de um oficial cuja carreira em Petersburgo, em vários ministérios e departamentos, era daquelas que conduzem as pessoas a postos dos quais, em razão de seu longo tempo de serviço e da posição alcançada, não podem ser demitidas. Embora seja óbvio que não possuem o menor talento para qualquer tarefa útil, pessoas para as quais cargos são especialmente criados, os quais, embora fictícios, pagam salários que nada têm de fictícios e dos quais eles continuam vivendo o resto da vida. Reparem que qualquer semelhança com o Brasil é mera coincidência. Ivan tinha 3 irmãos, ele era o do meio. Ele foi educado para o direito, como nos conta o narrador. É importante ressaltar, pessoal, que ao descrever Ivan Ilyich, jovem, recém-saído da faculdade, catapultado para o serviço público, pelo seu pai, a obra traz uma ironia cáustica, quando define que pessoas do mais alto escalão que realizam coisas e feitos vis
e que não se consideram erradas por isso. Isso faz com que a gente perceba uma denúncia no que se refere à indiferença social e à imunidade de algumas pessoas. Olha só o que esse narrador nos apresenta. Havia também alguns esforços um tanto dúbios no sentido de agradar seu chefe e até mesmo a esposa deste. Mas tudo era feito com tamanha classe que nada poderia ser criticado. Ficava tudo por conta do ditado francês Il faut que la jeunesse se passe. Era tudo feito com mãos limpas, frases em francês e principalmente na alta sociedade, portanto, com a aprovação de pessoas de classe. Il faut que la jeunesse se passe é algo como é preciso viver a juventude. É interessante a história e a perenidade dela. Tolstói capta esse discreto charme da burguesia, e aí eu lembrei de Louis Buñuel, né, do filme de Louis Buñuel, e eu vou deixar aqui como dica para vocês assistirem. É muito importante, gente, esse cruzamento de linguagens, esse cruzamento de leituras da literatura com o cinema, por exemplo, porque é isso que enriquece o nosso acervo, né? Isso que desenvolve a nossa capacidade de reflexão, porque inteligência perpassa a capacidade de associação. E eu devo fazer uma confissão para vocês. Gente, até mais da metade do livro, eu não tinha gostado da obra. Eu não tinha gostado da obra porque, para mim, e aí é uma questão muito particular, muito do que eu vivi lendo a obra, né, A Morte de Ivan Ilitch, para mim, essa história é uma história muito normal, é uma história muito corriqueira, muito comum e que muito tem a ver com a realidade que eu vivo. Um sujeito que consegue ascensão social porque o pai e amigos o colocaram em certos cargos, né? Mudam para outros cargos, eles se mudam, eles mexem com essa ciranda a seu bel prazer. E eu vivo e vejo isso, gente, cotidianamente. Não me foi nada novidade, não me foi nada surpreendente, mas enquanto leitora, o narrador ele foi muito feliz ao me avisar isso. O narrador me avisou sobre o que eu estava lendo. E foi esse aviso que me segurou no texto e isso foi crescendo para dentro do personagem Ivan Ilitch, até o desfecho. Olha só como o narrador nos avisa. A história da vida de Ivan Ilitch foi uma das mais simples, das mais comuns e, portanto, das mais terríveis. Bom, superado esse prévio descontentamento com a obra e gostando dela, né, passando a gostar dela, nós vamos voltar à notícia da morte de Ivan Ilitch. O que a gente repara e que vai ratificar isso que eu acabei de falar é que o que se passa na cabeça dos colegas de trabalho do Ivan Ilitch, quando sabem do ocorrido, quando sabem do falecimento dele, não é a morte. Eles não estão preocupados com a morte de Ivan Ilitch, mas eles estão preocupados com a rodada de transferências e promoções que esse esvaziamento, que essa vaga desocupada vai proporcionar. Tanto que um dos colegas expressa que acha que deve ir até lá ao velório. E esse verbo achar, ele denota pra gente aquela desimportância, aquele mero cumprimento de convenções sociais, inclusive com o pensamento do tipo, foi ele que morreu, não fui eu. E isso, gente, faz com que a gente reflita muito, sabe, sobre o valor da amizade. Numa sociedade de arranjos e uma sociedade de interesses. O outro é o outro e ele se torna até um fardo no caso desse outro ficar doente, como foi exatamente o que aconteceu com Ivan Ilitch. O sofrimento dele não despertava nenhum tipo de compaixão, mas sim o egoísmo no pensamento, como por exemplo, pode acontecer comigo a qualquer momento. E aí o narrador ele tem um trabalho muito bonito nessa obra, porque ele expõe às claras que a preocupação dos amigos do Ivan Ilitch é o jogo que estava marcado para mais tarde entre eles.
né? Ivan Ilitch, agora morto, era só um morto, algo que naquele momento não poderia empatar a continuidade da vida dos demais. Uma outra coisa também muito importante que a gente tem que observar é o vocabulário, porque o vocabulário empregado no texto, ele nos leva para dentro desse mundo de palavras de mesmo campo semântico, ou palavras sugestivas. Dinheiro, bens, mesquinharia, poder, aparência, interesse, malícia. Essas palavras, elas contribuem para constituir o ambiente, né, dessa narrativa. E além disso, colaboram para proporcionar em nós o processo de morte junto a Ivan Ilitch. E por falar em morte, há uma colocação muito importante do narrador que vai permear toda a obra, tá? A verdade, gente, na verdade, é a tese, é o mote de todo o texto, de toda a obra, né? E que já vai sinalizar pra gente o desfecho. Quando ele descreve o morto, depois de toda a descrição do cadáver, né, do morto, de Ivan Ilitch morto, ele diz o seguinte: isso é importante, isso é um mote, a tese da obra. A expressão do morto parecia dizer que tudo o que podia ter sido feito fora feito e da melhor maneira possível. Havia também reprovação nessa expressão e uma espécie de advertência para os vivos. Guardem essa ideia que o cadáver nos fornece, essa ideia de advertência, porque a morte, gente, não é, em essência, a mensagem dessa obra, né? A mensagem são as circunstâncias da vida e suas consequências, ou seja, as consequências que eu chamaria de sequelas proporcionadas das escolhas que fazemos, fruto das escolhas que fazemos. Com relação ao casamento de Ivan Ilitch com Praskovia, esse casamento ele não foi fruto daquele amor arrebatador, né? Ivan, ele começa com Praskovia, né? Eles têm entre si, antes do casamento, um flerte. No início, Ivan Ilitch não tinha intenções definidas de casamento, mas, ao percebê-la apaixonada, perguntou-se, afinal de contas, por que não casar? Praskovia Feodorovna vinha de boa família, não era nada feia e tinha algumas posses. Ivan Ilitch certamente aspirava a um casamento melhor, mas mesmo esse não era mau arranjo. Ele tinha um bom salário, ao qual a renda dela esperava viria a somar-se. Ela era bem relacionada e uma jovem doce, bonita, como ele for. O casamento, então, para Ivan Ilitch tinha duas vertentes. Primeiro, a da satisfação pessoal e fazer, né? Segunda vertente, fazer o que as classes altas consideravam correto. O casamento, então, fazia parte dessas regras sociais. Por isso que o casamento deles não foi muito bem das pernas. Ela começou a se mostrar muito ciumenta e Ivan Ilitch começou a se perturbar com isso, porque isso começava a perturbar a ordem da vida dele, né? A ordem que ele tinha, ele era muito metódico. E ele considerava os ciúmes da esposa como caprichos dela, né? Aí Ivan Ilitch, que já tinha esse viés de interesse, já tinha essa coisa das convenções sociais muito viva dentro dele, né? Muito latente, ele passou a viver um casamento de aparências e, mais ainda, ele passou a se refugiar no trabalho. Isso se reflete no velório dele. Tanto é que, por exemplo, ela estava preocupada como ela ia conseguir mais dinheiro do governo. E interessante que nessa tradução, a tradutora foi muito feliz porque ela usou o verbo extorquir, né? Ela queria extorquir um pouquinho mais de dinheiro do governo. Bom, gente, a história se desenvolve trazendo muitos outros detalhes que ficarão para a leitura de vocês. O que eu posso dizer é que houve mudanças na vida de Ivan Ilitch, na vida profissional, entre cargos, mudanças e tudo mais, cidades, né, diferentes. E o trabalho do narrador é nos mostrar sempre uma perspectiva, vou chamar de uma perspectiva financeira.
sempre medindo a satisfação e a insatisfação da esposa. Bom, quanto ao trabalho, vocês sabem que quando se joga o jogo do sistema, ora se ganha, ora se perde. E Ivan Ilitch foi preterido na indicação de um cargo para juiz. Foi quando ele bateu de frente com o sistema. E quando ele bateu de frente com o sistema fez o que faz com que bate de frente com ele. Colocou, deu um gelo em Ivan Ilitch. Interessante que isso desestabilizou tanto o personagem, isso gerou em Ivan Ilitch uma sensação de desespero, de desamparo. Porque um indivíduo integrado, que se levantava a mão, já era atendido nos seus desejos e anseios. Agora se vê preterido, ele até chegou a entrar em depressão por conta disso. Vocês vão reparar quando vocês lerem que ele se sente injustiçado, ele se sente vítima, vitimado. E além disso, ele ainda convivia com a reclamação da esposa por conta do dinheiro, e com as dívidas que iam se acumulando porque eles colocavam a mão onde não alcançavam, ou seja, eles levavam uma vida muito além das suas posses. Lembram da advertência do cadáver de Ivan Ilitch? Não percam ela de vista. E aí, gente, esse narrador de Tolstói, ele é muito sagaz, Ele tem uma fina ironia. Observem, Ivan Ilitch obteve inesperadamente uma promoção em seu antigo ministério que o colocou 2 níveis acima de seus ex-colegas, além de proporcionar a renda de 5.000 rublos, mais uma ajuda de 3.500 para as despesas decorrentes da mudança. Todas as queixas contra seus antigos inimigos e o departamento foram esquecidas. E Ivan Ilitch deu-se por totalmente satisfeito. Ou seja, se deu bem, calou a boca. Interessante que essa conquista, mudou e renovou os ares, inclusive do casamento. Mais uma vez a gente tem com isso aí o reforço, do casamento como convenção social atrelada, à questão do dinheiro. E aí, gente, vai ser nesse contexto de mudança, de um novo apartamento, que um acontecimento desencadeia o processo de doença de Ivan Ilitch, que eu não vou contar para vocês vão ler para descobrir, tá bom? Acabado o momento, da empolgação inicial com relação a esse novo apartamento, veio novamente o sentimento de vazio. A vida, ela retoma seu status de enfadonha e a rotina sem graça se instaura novamente. É lembrar sempre da advertência do cadáver de Ivan Ilitch. Tanto assim que, reparem, o prazer dele era sempre voltado para fora, seja dele mesmo ou do ambiente familiar. O trabalho, o jogo, jantares para as pessoas de boa posição. E nesse processo, os sintomas surgem e se agravam paulatinamente. E está nesse processo da doença, gente, nesse caminho para a morte, o olhar para si mesmo, o olhar para dentro, o olhar para o seu entorno. É quando ele se vê refletido no olhar do outro. E aí ele se percebe frágil. É quando passa pela primeira vez na cabeça de Ivan Ilitch a necessidade de terem para com ele compaixão, aquela ajuda, aquele empurrão, aquela indicação para o cargo. Não funciona com a doença. E nesse processo que nós vivemos junto com o personagem de amargura e de solidão, ele sente a vida através da aproximação da morte. Tanto que diz assim: eles não se importam. No entanto, eles também vão morrer, idiotas. A única diferença é que acontecerá um pouquinho mais cedo para mim e um pouquinho mais tarde para eles. Só isso. Mas a vez deles vai chegar. Agora, porém, estão se divertindo, insensíveis. Sentimentos que talvez não tivesse dentro dele, com tanto rigor, com tanta firmeza, como raiva, como pena, como compaixão, fraqueza, surgem genuinamente, nesse processo da doença. Talvez porque ele sempre estivesse protegido, Ele sempre esteve protegido, ele sempre foi uma pessoa ajudada, amparada. Então, vocês conseguem reparar a mudança das palavras? Aquele campo semântico que falamos há pouco, agora caminha para uma outra direção. E nesse estado da doença avançando, o personagem chama para si a filosofia e a lógica.
Porque a ideia da morte, antes como algo alijado, como algo distanciado, longe, né, agora é colocada em contraponto com a iminência da morte. A vida e morte agora começam a ganhar rosto e corpo. E se antes Ivan Illich não se importava com a morte, com esse assunto, agora a realidade implacável o confronta. Isso fica muito claro quando a gente observa ele recebendo ajuda, recebendo cuidados do criado, né, do empregado dele, já no final da vida. A vida pulsante no corpo do criado Gerassim e a morte dominando o corpo de Ivan Illich. Gerassim era o camponês pobre, era aquele que não estava integrado nesses esquemas sociais que Ivan Illich já nasceu dentro. Gerassim era o sem ajuda, ajudando um moribundo. O que comprovará para a gente que a advertência do cadáver é importante, que tudo é nada. E tudo é nada perante a vida que se esvai. O genuíno que há em Gerassim, próprio daqueles que ainda não foram corrompidos, desperta em Ivan Illich doente a essência daquele homem sufocado em ações, em eventos, em relações sociais. Tanto que há uma passagem muito interessante, é uma passagem muito curiosa, em que um dos empregados está limpando o quarto, né, dele, do quarto que Ivan está, e Ivan Illich se sente mal, ele sente que ele tá atrapalhando. Ele está trabalhando porque ele se considera sujeira e desordem naquele ambiente. E com isso, gente, eu lembro muito de Gregor Samsa, Na Metamorfose de Kafka, porque depois de metamorfoseado naquele inseto monstruoso, ele passa a ser para a família um peso desnecessário. Né? Ele passa a ser um estorvo em que se necessita livrar-se dele. Com isso, pessoal, a gente pode elaborar assim inúmeros questionamentos. O que fez Ivan Illich até ali para ser tratado assim? Que sociedade é essa que despreza os seus doentes? Como a família trata seus doentes? Que valor temos como gente para essa sociedade? Valor de produto? De mão de obra? Máquina que não funcionando se descarta? Ivan questiona-se, Ivan Illich questiona-se, e ele questiona também se ele mesmo foi aquele que produziu o atual Ivan. Isso faz com que ele note a falsidade, as relações de interesse que ele fez parte. E talvez ele tivesse, com essas reflexões, se conscientizado de que ele pode ter sido aquele que construiu tudo isso. Inclusive, em se tratando de sua própria família, porque ele esteve consciente até o último momento. É o que o Walter Benjamin ele explica pra gente, né, quando ele diz o seguinte: ele diz que o sentido da vida somente se revela a partir de sua morte. E o risco, juntando, né, tudo isso que a gente conversou, o risco está em perceber o fato de que não tinha vivido. Por isso, pessoal, não esqueçam a advertência. Bom, gente, esse livro é um livro que nos afeta. É um livro que nos afeta principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Eu, particularmente, já contabilizei algumas perdas, né, por conta dessa doença, né, que se instaurou aí. E mais que a morte, penso que essa obra é um chamado para a vida. Acho também que eu consegui fazer um apanhado da obra e apresentar assim, os pontos que mais me chamaram a atenção. Claro que cada um de vocês, ao ler a obra, né, cada um vai iluminar um ponto ou outro da obra que mais chamou a atenção, mas que concorre para todo esse entendimento. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários as impressões de vocês e leiam essa obra, que ao mesmo tempo que é muito simples, mexe muito com a gente, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!